de estar mais uma vez. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Tá. Mais uma vez, nesta casa bendita, uma casa que eu pude ter a honra, né, de palestrar presencialmente muitas vezes, e espero voltar, se Deus assim permitir, que eu continue a fazer essa jornada, porque é um trato que eu tenho com o nosso irmão, né, Jesus, porque as dívidas que eu tenho do meu passado estão sendo amortizadas diariamente com não só as palestras, mas também, né, com as mudanças das minhas atitudes em relação a tudo aquilo que um dia, né, graças a Deus eu não lembro, fiz no passado. Então, o tema hoje proposto está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o tema dentro desse capítulo 13, ele trata da compaixão, que é uma coisa que, lamentavelmente, nós estamos vivenciando em pleno século XXI, né? Tantas desarmonias, tanta falta de compaixão, de amor ao próximo, de tudo aquilo que o Cristo um dia falou. E aí nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo o que vem a ser compaixão. E ele diz assim no número 17, a compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Então, vejam o quanto isso é importante, porque nos eleva, né? Todos nós estamos em progresso. E, inevitavelmente, mesmo não querendo progredir, todos estamos em progresso. Uns marcham mais rapidamente, outros marcham mais lentamente. Mas, inevitavelmente, todos um dia chegaremos a ser arcanjos, né? Anjos. Basta apenas que nós tentemos ser melhor hoje do que fomos amanhã. E aí diz assim o Evangelho segundo o Espiritismo: é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixa que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos irmãos. E é o que mais nós vemos hoje, né? Eu que daqui a pouco, após a palestra, irei, né, junto com a minha esposa e meu filho, entregarmos, né, uma pequena parte daquilo que nós fazemos para os nossos irmãos que estão nas ruas, abandonados. Existem lugares que eu vivenciei, né, na época, e eu entregava 3 merendas para as pessoas que estão lá. Hoje, no mesmo local, eu chego a entregar 15. Então, para que a gente veja o quanto, né, infelizmente, nesse momento doloroso da pandemia, as pessoas perderam seus empregos, né? E a gente vê perfeitamente que são pessoas que moravam em aluguéis, pessoas que tinham um padrão de vida e que, infelizmente, pela falta de dinheiro, né, que é o que nos move na Terra, estão nessa condição de estarem nas ruas, né, morando nas ruas. E a compaixão vem aí nos alertar, né, o quanto nós somos iguais, mesmo tendo uma condição
financeira melhor. Hoje mesmo, na hora que nós estávamos almoçando, eu, a Isabela e o Vitor Hugo, nós estávamos num determinado local, e aí esse local é aberto, e entrou uma senhora, né, e vendendo bolsa. E aí disse para minha esposa assim, olha, a bolsa que eu estou vendendo não é uma bolsa do nível da bolsa que a senhora tem aí, mas eu preciso que a senhora me ajude, porque eu tenho um filho que ele é autista e tem epilepsia, e gostaria de uma contribuição. E aí a minha esposa viu as variadas bolsas, né, que ela fazia com capricho e falou para o meu filho assim, escolhe uma para mim. E aí ele escolheu o Vitor Hugo e eu dei um valor a ela. E aí ela falou assim, muito obrigado, porque ela não estipulou na bolsa o preço. Ela falou assim, a senhora me dê o que a senhora desejar. E aquilo me comoveu muito, né? Muito. E aí eu dei um valor, né? Que não importa qual é, e ela ficou muito grata e foi para outras mesas e vender. Então, quando nós trazemos em nós a certeza de que, independente do nível social que nós ocupamos, aqueles que hoje estão na Terra em situações inferiores são nossos irmãos, porque o sangue que corre nas veias deles é o mesmo que corre nas minhas veias. E quando você compreende que o amor é a centelha divina de Jesus, quando Jesus disse, o que fizerdes para os meus pequeninos, estarão fazendo por mim. O que ele estava dizendo com isso? Esses pequeninos não são crianças, engloba adultos e crianças. Então, o que a gente faz para o próximo, a gente está fazendo em nome dele, para ele. E ele é muito grato, porque ele nos dá a condição, né, nesta existência, de propiciar aos nossos irmãos aquilo que eles precisam. E aí, continuando aqui a dita do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A compaixão bem sentida é amor, amor é devotamento, devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. Aqui, em toda a sua vida, praticou o divino Messias e ensinou
na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho. Observem que isso é uma coisa real, né? Nós estamos no século XXI e o quanto ainda, claro, generalizando, né? Somos egoístas, somos pessoas que queremos as coisas, mas damos ainda muito pouco. Então, é hora de nós espíritas, cada um de nós, nos esforçarmos para auxiliar o próximo. Vivemos um momento em que a pandemia, né? A pandemia veio veio para separar, né? Para dividir. E a coisa está tão séria e as pessoas não percebem que a gente vê, eu que sou da área médica, né? A gente vê tantas coisas que estão acontecendo e as pessoas não se sensibilizam, né? A semana passada, na realidade digo retrasada, o diretor-geral da escola, que eu sou professor, além de ter outras atividades, eu sou professor do Estado, né, de adolescentes. E aí, esse diretor se sentiu mal, a esposa também se sentiu mal, e buscaram o hospital público e foi constatado neles a presença do Covid. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, a esposa dele foi entubada e na quinta ela desencarnou. Na sexta-feira, ele foi entubado e na segunda-feira ele desencarnou. Até aí é uma coisa que está acontecendo normalmente, mas existem algumas coisas que estão acontecendo para que nós vejamos e entendamos que esse vírus ele é seletivo. A esposa dele já estava vacinada, já tinha tomado a primeira e a segunda dose. E ele tinha tomado a primeira dose da AstraZeneca. Então, a coisa é seletiva. Há pouco tempo também saiu nos jornais uma senhora de 90 anos, em que as filhas se contaminaram com o vírus e quiseram retirá-la da casa, né, no intuito de protegê-las. E ela disse que não ia sair e que iria tomar conta das filhas. As filhas tiveram e ela não teve o Covid. Ficaram boas, né? Mas ela não teve. Então, a gente observa que esse vírus ele é um vírus seletivo e ele não está aí para desgraçar a raça humana. Ele está aí porque existe uma finalidade. O próprio Bezerra de Menezes ele relata que, em breve, e daqui a algum tempo, eu acho interessante quando os espíritos falam isso, né? Daqui a algum tempo, esse algum tempo a gente espera que seja daqui a uma semana, 2 semanas, um mês, né? Aí leva 10 anos, mas a verdade é essa. E aí ele disse, daqui a um tempo, vós compreendereis o que está acontecendo e essa pandemia. E nós, espíritas, já sabemos que a coisa ela está aí porque nós necessitamos, né? Necessitamos vivenciar, né, a separação. Poderemos estar dentro desse grupo? Poderemos. Mas nós trazemos dentro de nós a essência da reencarnação.
Então, nós não tememos morrer. Esse temor que todos nós temos é natural, né? É a lei da sobrevivência física, mas é exatamente deixar aqueles a quem nós amamos. É só por isso. Mas quando a gente compreende que nós não deixamos ninguém que amamos, né? E que aqueles que nos antecederam nesta jornada, né? Estão torcendo por nós, estão procurando nos orientar, estão procurando informar, né, que nós não somos sós. E a gente vê isso em diversos relatos de pessoas que passaram pela intubação, chegaram a esses estágios mais dolorosos, né? E, quando retornam à área física, nos informam do que viram, de que não estavam sós, de que viram parentes queridos dizendo e amparando, e que ainda não era momento dessas pessoas, e aí eles retornam, né, à Terra. E há aqueles outros que realmente têm um vínculo e que a pandemia, na programação, teria que levá-los, inexoravelmente eles levam, mesmo sendo pessoas boas, mesmo sendo pessoas que só fazem o bem. Porque essas pessoas, esses espíritos que hoje estão indo, eles estarão no terceiro milênio, eles estarão no planeta regenerado. Por isso que eles estão indo, né? Indo agora para voltar já reformados. Então, a doença, né, a pandemia, o vírus, ele vem para isso. Ele vem para levar aqueles que já tinham um compromisso firmado no terceiro milênio. E nós? E nós, porque estamos ainda aqui? Estamos porque nós somos bandeirantes. Estamos aqui como os primeiros bandeirantes que adentraram no interior do Brasil, né, para descobrir, para explorar o Brasil. E hoje nós somos esses bandeirantes, os que estão aqui. Muitos não têm consciência disso, mas têm a mudança. Porque aqueles que passaram pelo processo da dor, pela pandemia, ou por outro tipo de doença, um câncer, etc., e estão muito bem, eles se modificam. E, ao se modificarem, modificam todos aqueles que estão nas proximidades, que estão em volta deles. E essa mudança, ela contagia. Continuando ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, ele diz assim, Miguel de Bordeaux, 1862, ele diz assim, a tranquilidade comprada a custas de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fética e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a compaixão de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contacto da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se enternece
ao aperto de uma mão amiga, e cujo olhar úmido de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, um agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A compaixão é o melancólico mais celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios se prepara e enobrece. Miguel Bordeaux, 1862. Meus irmãos, busquemos fazer a nossa parte. Eu, em momento nenhum, graças a Deus, tive medo, né, do vírus, até porque trabalho nessa área, mas sabedor de que todos nós vamos nos contaminar. Com certeza, eu estou falando aqui para diversas pessoas que já se contaminaram e pularam essa cerca. Eu já estou vacinado, acredito que vocês também estão, né? Mas, independente da vacinação, eu me exponho. Claro, com todos os cuidados, eu uso máscara, né? Eu uso luva, e todas as vezes todo domingo, nós estamos nas ruas, né? A minha esposa faz a comida, alguns colegas de outros carros fazem outros tipos de alimentos, né? Cobertores, meias, nesse momento de frio, e aí nós vamos nas áreas que eles já nos conhecem, porque domingo tem um problema. Domingo, a maioria dos grupos espíritas, ou de outras denominações, eu estou falando do nosso grupo, né? Nós observamos que domingo tem muito menos gente entregando alimento para as pessoas das ruas. Então, nós passamos a fazer isso. Então, a partir das 7 horas da noite, nós estamos juntos e entregamos o alimento a essas pessoas. E é muito interessante porque a maioria delas não estão usando máscaras, não estão usando nenhum tipo de acessório para se cuidar, né? E a gente vê pessoas que tomam todos os cuidados, como esse meu diretor, né? E outras pessoas que eu já perdi também em função do coronavírus, né? Nós temos aí um exemplo, né, que a gente pouco fala, questiona, do nosso irmão Paulo Gustavo, né, que desencarnou. Ele não tinha nenhum tipo de problemas orgânicos. Era uma pessoa saudável, era uma pessoa que praticava esporte e desencarnou. A mãezinha dele, né, já com certa idade, né, utilizando-se de hipertensa, né, tendo uma certa obesidade, continua aí. Então, a gente observa que esse vírus é um vírus seletivo. Então, não tenhamos medo, até porque somos espíritas e sabemos que nós não vamos morrer, nós simplesmente vamos abandonar o corpo desgastado, né? E, ao abandonar esse corpo, continuaremos sendo Amauri, José, João, Maria, Margarida, e continuaremos atuando, porque aquele que hoje é um médico, né, na Terra, que é um enfermeiro, que é uma pessoa que atua dentro de um hospital, procurando fazer o seu melhor, né? E em contato direto com a doença. Eu tenho vários amigos nessa área, eles estão aí, trabalhando, dando o seu melhor, né? E, vamos dizer assim, sobrevivendo. Alguns, no início, eles não foram vacinados e já atuavam. Mas quem é que protege, quem é que envolve essas pessoas? Nós sabemos que são, nós espíritas sabemos que são o quê? Os nossos irmãos, os nossos anjos da guarda, né? Aqueles que torçam por nós, aqueles que sabem que nós estamos fazendo aquilo
de coração, porque nós temos compaixão. E Jesus nos ama com paixão. E por nos amar por compaixão, com muita paixão, hoje a sua doutrina chega até nós. Vocês imaginem que naquela época em que Jesus viveu na Terra, né, ele praticou e fez todo tipo de fenômeno. O cego enxergou, o aleijado andou, o leproso ficou curado e os mortos, claro, não todos, né, mas ele reviveu. E com tudo isso, diante da cruz, onde estavam os apóstolos? Ao lado dele? Eles que vivenciaram todos esses fenômenos estavam ao lado dele? Não. Simplesmente viraram as costas porque tinham medo. Mas o mestre compreendia, né? E eu falo para vocês uma frase que eu falo sempre quando alguém reclama de outro, né? De um amigo, de um colega, ou da mulher, ou do marido. Mas eu fiz isso. E ele nem um obrigado me deu. Meus irmãos, nós não podemos exigir do outro aquilo que eles ainda não podem dar. Essa é a frase que eu levo como uma bandeira, porque nós nos magoamos por muita coisa, muito pouca coisa. Na minha família eu fiz isso, ajudei a pessoa, ajudei meu filho a ter a condição que ele tem hoje, dei o melhor estudo que eu poderia me dar a ele, e hoje ele é um ingrato, ou ela é uma ingrata, ou um irmão é ingrato, nem sequer mais fala comigo, porque a gente espera o reconhecimento. Quando nós aprendermos a fazer algo, e ao fazer esse algo, não esperar a retribuição, em qualquer escala, nós seremos felizes conosco, porque a felicidade tem que estar em nós. E nós, muitas vezes, não somos felizes porque esperamos do outro o reconhecimento. Porque não aprendemos ainda a melhorar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Quando nós aprendermos isso, deixa o outro fazer o que quiser. Faça você aquilo que a sua consciência diz que é o correto. Aquilo que vocês aprendem na doutrina, porque a doutrina ela é simples. Amar o próximo como a si mesmo. Ora, se eu não me amo, eu espero do outro o reconhecimento. Porque quando eu me amo, se o outro vai reconhecer ou não, é problema dele. Ele vai experimentar, ele vai vivenciar. E nós estamos tendo a chance, no nosso progresso, de cada vez melhor nos mudar. E isso é um teste para todos nós. Esse é um teste em que nós estamos no processo de evolução. Nem aquele, hoje é o tal do Lázaro, né, que está sendo falado aí, nem Lázaro, o matador, vai evoluir. Ele vai progredir, um dia ele será um arcanjo. Vai demorar um pouco mais do que eu, do que você? Provavelmente sim, né? Pelas as nossas diferenças e as nossas escaladas. Mas quem é essa pessoa desequilibrada que está no mundo? E aqueles que se dizem equilibrados e fazem tantas coisas negativas ao próximo, fazem tantas coisas negativas à coletividade. Então, aprendamos que julgar o próximo
também é se condenar a ser julgado. Jesus falou isso quando ele disse: quando tu julgares com severidade o próximo, na mesma medida tu serás também julgado. Tenhamos compaixão. Entendamos que aquele outro, hoje, está doente, está desequilibrado. Isso em todos os níveis, né? Porque quem é que não tem um parente que é desequilibrado, né? E ele não está na sua casa à toa. Ele está porque ele foi pensado no plano espiritual para que pessoas como vocês e eu possamos exemplificar para que eles caminhem, para que eles evoluam. Ah, mas fazendo isso, eu vou ser taxado de idiota, de bobão, de fraco. É problema do outro. O seu problema está em paz com você. O Espiritismo fala isso. Nós temos que estar em paz conosco, porque ao estar em paz conosco, eu sigo o meu caminho tranquilo. Quando Jesus nos deixou e voltou para o plano espiritual, ele falou: eu venci o mundo. Venceu o mundo porque ele se venceu. Porque ele foi tentado em diversas situações. E, além disso, ele teve, talvez, uma das maiores decepções, porque foi com o grupo, com os 12 apóstolos. Aqueles que viram de perto, em loco, todos os fenômenos que ele, o mestre, fez. E aí, em momento nenhum, quando ele aparece para os apóstolos, né? Primeiro para Madalena, é claro, e depois para os apóstolos, ele apontou o dedo e falou: olha, Pedro, eu esperava mais de você. Você estava lá, você viu, e na hora em que eu fui preso, tu me negastes 3 vezes. Ele não acusou ninguém. Então, aí que a gente vê o grau evolutivo de cada um de nós. Nós temos um exemplo mais perto de nós, que é Chico Xavier, que foi acusado de N coisas e não abria a boca para falar mal de ninguém. Não abria a boca para acusar ninguém. Então, nós temos exemplos em diversas áreas. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, que passou parte da sua existência na prisão. E aí? Em momento nenhum falou mal daqueles que os prenderam. Ao contrário, exemplificou. E, ao exemplificar, mudou a rota de uma nação. Então, todos nós temos em nossas mãos o poder de mudar. Mudar o quê? Primeiro, nós. E segundo, o próximo. Com as nossas atitudes. Basta que nos esforcemos. Allan Kardec dizia que se conhece o verdadeiro espírita, e esse é o tema que eu vou ser entrevistado na Rádio Rio de Janeiro na segunda-feira, reconhece-se o verdadeiro espírito, né, pelo esforço moral que ele faz consigo. Porque todos nós temos as nossas tendências, as tendências escondidas e que nós não revelamos. Mas quando você faz um esforço para mudar isso, quando você se esforça no silêncio, né, a sua própria mudança, que não é fácil, a gente é abençoado por aqueles irmãos que nos acompanham, por aqueles irmãos que nos dão o amparo, que torcem por nós. Mas quando nós gostamos ou queremos seguir
a vida física, né? Abandonando tudo aquilo que nós um dia nos comprometemos no plano espiritual, eles não interferem. Eles nos deixam fazer aquilo que queremos fazer. Porque Deus deu a cada um uma coisa chamada livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é uma coisa pesada, é uma coisa complicada. Então, nós que estamos num mundo e num país em que nós estamos vivendo momentos dolorosos, né? Só no Rio de Janeiro hoje temos 1.200.000 pessoas desempregadas. É complicado. Então, o pouco que cada um de vocês possam fazer, né, dentro dos grupos espíritas ou fora dos grupos espíritas, independente, façam, porque nós somos os bandeirantes, nós somos aqueles que estamos levando o Cristo para o próximo e estamos trazendo para dentro de nós aquilo que o Cristo falou no início, né? Nós somos hoje a casa do caminho, onde a mãe de Jesus ficou até o final da sua existência. Amparando quem? Aqueles que procuravam repouso, aqueles que procuravam a palavra do Mestre. E todos nós somos isso. E todos nós somos um pouco disso. E as casas espíritas, como a casa de vocês, é o repouso, é a certeza de que nós não estamos sós, de que nós estamos na Terra com um objetivo: progresso. É só isso. Ama sem esperar que o outro te ame. Porque quando nós esperamos que o outro nos ama, a gente se decepciona, a gente sofre, a gente fica doente e a gente morre. Ama incondicionalmente. E eu estou falando aqui para muitas pessoas, né, que são mães, provavelmente, né? Amanda, Ana Carvalho, Ana Dalva, Ana Margarida, Aurora, Carmen, Cláudia, Cleusa, Daniele, Denise e outros. E quem é mãe, quanto já perdoou os filhos com as suas atitudes, com um gesto, às vezes, de grosseria, e aquilo passou. Porque vocês amam. Por que tal não podemos fazer também com aqueles que não são consanguíneos, que não são do nosso sangue? Façamos o nosso melhor para nós estarmos bem conosco, com a nossa mente, com o nosso equilíbrio. Quando nós fazemos o nosso máximo para com o outro, nós eliminamos de nós a dor. Porque por mais que o outro não reconheça, por mais que o outro não faça, não nos afeta mais, porque somos filhos de Deus e que Ele, que está ainda também na marcha do progresso e que ainda não visualizou isso, um dia ele vai visualizar. Porque existe uma lei em que nenhum de nós foge, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação.